Mais um conteúdo dentro da Lei Penal do Tempo, um conteúdo que eu gosto muito, Wilton, acho muito bacana, tá ok? Que são os conflitos da Lei Penal no tempo. Porque é o seguinte, Wilton, essa história de lei nova, lei velha, lei benéfica, lei que prejudica, ela pode, né, esse tanto de lei pode estabelecer alguns conflitos de aplicação da lei penal. E aí, qual lei vai ser aplicada? E aí, vai ser aplicada a lei penal? Então, nós precisamos limpar alguns conflitos aí. Turma, o primeiro, isso tudo vai estar na apostilinha de vocês, tá bom também, tá, turma? Ó, abolício criminis, ok? O que significa o abolício criminis? Quem de homem tem aqui? Só tá eu e o Wilton de homem? Wilton, você acha que você já foi corno na vida? Eu já fui. Eu tive um amor aí na juventude que ela me traiu, meu Deus do céu, mas fiquei ruim. Quase comi lama na época. Né? Você acha que não, Wilton? Tá, que bom, cara, que bom. Eu já fui, então vou começar por mim aqui, ó. Vou começar. Turma, até 2007, ok? O adultério, né, coloquialmente, né, vulgarmente conhecido como chifre, né, era crime, ô Rosângela, era crime. Adulterar alguém que era casado, né, ter uma relação extraconjugal, era crime. Claro, né, turma, que isso daí é uma herança lá de 1940, onde, né, os valores morais em torno do casamento eram diferentes do que nós temos hoje. Eu não quero entrar no mérito se isso é certo ou errado, se mudou ou não, se foi para melhor ou pior. Não é essas coisas, eu só estou contextualizando para vocês. E é claro também, eu não posso esconder, né, a título de contextualizar o exemplo que eu quero trabalhar com vocês, que isso daí é uma herança muito machista, né? Do tempo que realmente vigorou o crime 147, 140, se eu não me engano, o adultério, era mais para mulheres, ok? Homens que praticavam o adultério não era tão eficaz assim, ok? Porque era realmente um crime, uma conduta criminalizada machista aí que servia especificamente para as mulheres. Na verdade, para todo mundo, mas na prática, né? Então, só para contextualizá-los, tá ok? Era crime adulterar, crime mesmo, com pena disposta e tudo. Em 2007, veio uma lei e revogou o crime de adultério. Ou seja, deixou de ser crime. A conduta adulterar deixou de ser crime. O direito penal, turma, é a última ratio. O que isso significa, que ela é a última ratio? Né? É que ele vai interferir de uma forma menor possível em nossas vidas. E com o decorrer do tempo, né, a mudança de valores morais, enfim, da sociedade como um todo, entendeu que o direito penal adentrar nessa seara era invadir de forma exagerada a individualidade do ser humano. Ou seja, entendeu que o direito penal já estava invadido. Olha, se adulterou, deixa lá para o direito civil resolver. Com repartição de bens, com a separação judicial, deixa lá com o direito. Não, isso aí não tem que repercutir mais no direito penal, não. O direito penal tem que interferir o menos possível na vida do indivíduo, na particularidade do indivíduo. Esse eu estava vendo que está gravando, pessoal. Esse foi o raciocínio, turma. Tá ok? Então, deixou de ser crime. Aí o que eu pergunto para você? Até, ó, Wilton, em 2000, deixa eu colocar aqui de vermelho, em 2004, eu adulterei. E minha ex-mulher, Wilton, de pirraça, para não deixar passar nada, me levou na justiça, me levou na delegacia. Não, é crime, mas senhora, já está em desuso. Não, mas é crime, vocês são obrigados, papapá, papapá. Ó, comecei a responder em 2000. Deixa eu colocar aqui. Em 2004, pelo crime de adultério. 40, se eu não me engano.
Venho respondendo. 2007, quando o crime foi revogado, eu ainda estava respondendo. Tá pra... Ó, revogado. Turma, eu ainda estou respondendo. O que vai acontecer comigo daqui para frente? Porque o crime foi revogado. O que acontece comigo dali para frente? O que vocês me falam? Deixa eu até pegar o fone aqui para ver se alguém vai querer falar alguma coisa. Ó, comecei a responder em 2004, vou responder, não teve sentença. Em 2007, ocorre a revogação do crime. O que acontece comigo? Eu não recebi a sentença ainda. O que acontece? O que vocês chutam aí? Ocorreu um abolição de crimes. Pode falar, Ailton. Cancela, né? Não responde mais pelo crime. Morreu o crime. Turma, tá certinho, ó. Rosângela, Wilton. Azar da minha ex-esposa, parceiro. Azar dela. Criminalmente, me livrei. Isso não impede a questão civil. Por quê? Com a revogação do crime, ou seja, com a abolício crimes, uma lei que revoga o crime, né? Que revoga a conduta criminalizada, eu não vou responder. Ah, professor, mas o crime ocorreu lá em 2004. Esquece, turma. Esquece. Ok? Revogou o crime. O que o juiz vai fazer? Olha, manda o processo aqui do Rafael. Está extinto, sem resolução do mérito, tendo em vista que ocorreu, ou veio uma nova lei, e essa nova lei revogou o crime de adultério. Abolício crimes. Ok? Então, o que é abolício crimes, turma? É uma lei que revoga por completo uma conduta criminalizada. Tranquilos? Beleza até aqui? Deixa eu pegar aqui, Rosângela. Espera aí. Você falou, Rosângela? Sim, eu falei, mas se ele tivesse recebido tudo, aí ele responderia ainda até em 2007 ele responderia. Dali para frente, acabou, né? Isso, foi o exemplo que eu dei aqui. Isso mesmo, Rosângela. Até aqui o crime ainda existia. A partir da data da vigência da nova lei, né, que aboliu o crime, ninguém pode fazer nada comigo a não ser arquivar meu processo. Tranquilo? Professor? Sim, Hilton. Nesse caso aí, por exemplo, se fosse já julgado que aconteceu o crime de adultério e foi lá julgado, vamos supor, em 2005. Aí em 2007, 2008 foi lá e foi revogado, já não valeu mais nada. Aquele o foi julgado por essa lei, ele vai ter no histórico dele ainda passagem, vai ser... Certo. Vai cancelar essa passagem dele pelo esse crime que ele cometeu. Bacana, Hilton, bacana. A pena, né? Oi? Só revoga a pena, mas deve ficar lá ainda. Então vamos lá. Muito boa pergunta e já era o próximo raciocínio que eu ia forçar aqui com vocês. Vou tirar o fone, se eu ver que alguém ligou o microfone, eu pego aqui de novo, tá? Turma, Hilton, Rosângela, muito boa colocação. Aí eu sempre uso dois exemplos. Ó, deixa eu apagar aqui. O Hilton, o seguinte, eu recebi a pena aqui, ó, parceiro. Saiu a minha sentença, tá? A minha sentença, 1 ano, 1 ano e 3 meses, vinha até aqui, ó, a minha sentença. Até aqui, ó. Conseguem ver aí? Tá meio fraco? Até aqui eu terminava de cumprir a minha pena. Saiu a sentença aqui e eu tinha isso tudo para cumprir a pena. Só que o seguinte, Rosângela, Hilton, o exemplo que você colocou, recebi a sentença aqui, deixa eu colocar, em 2007 mesmo, tá? Em 2007. Esses eleitores aqui pode juntar tudo, não dá, hoje à tarde vou comprar também. 2007, Hilton, 2 meses depois, parceiro, 2 meses depois, vem a nova lei. Ó,
eu já fui sentenciado, estou no cumprimento da sentença, vem a nova lei, abolício crimes, ou seja, e revoga o crime de adultério. Ó, revoga o crime de adultério. E aí? Acontece alguma coisa comigo? Eu já recebi a pena. Estou indo no caminho do seu exemplo, Hilton, que você colocou. Acontece alguma coisa comigo? Sim ou não? Entenderam aqui o novo cenário? A sentença saiu 2 meses antes da lei que extinguiu o crime. O que acontece comigo? Tem que cumprir, né, professor? Porque ele já foi julgado, então ele já sabe o resultado do julgamento. Certo, Rosângela. Turma, olha só, Rosângela, seu raciocínio é lógico, né? Se apresenta como lógica. Mas aqui está, vou chamar a atenção de vocês, turma. A abolício crimes, ela é tão forte, ela é tão robusta no direito penal. Quando ocorrer, né, uma nova lei que revoga um crime, mesmo que eu esteja cumprindo a pena, Rosângela, ó, eu paro de cumprir a pena ali mesmo. Eu não posso cumprir a pena, foi o entendimento do legislador, né, turma? Eu não posso cumprir uma pena por um crime que não existe. Ah, mas lá atrás existiu, você chegou a ser condenado, que foi o seu raciocínio, Rosângela, que você não está voando, não, tá? O raciocínio é pertinente. Não foi o raciocínio adotado pelo legislador, tá? Mas ocorrendo abolício crimes e estando no cumprimento da pena, a pena é extinta, na data da publicação da abolício crimes. Porque o raciocínio é que ninguém pode cumprir uma pena por uma que continuar cumprindo, né? Por um crime que não existe. Tá ok? Tranquilo? Beleza? O Hilton, você perguntou dos registros, cessa os efeitos. A abolício crimes atropela tudo. Tá ok? Por isso eu estou colocando para vocês a força da abolício crimes. Tá? Então, se estiver cumprindo pena e os efeitos da pena são extintos naquele mesmo momento, né, quando a lei nova entra em vigência, tá bom? O Hilton respondeu aí, parceiro, Rosângela, entendeu? Gabriela, que está aqui, o usuário do Zoom, que não aparece o nome, posso prosseguir? Entendi, professor. Pode prosseguir, por mim tudo bem. Então, beleza. Então, olha só. Turma, segundo conflito. Deixa eu colocar um negócio para vocês aqui. Turma, a abolício crimes só vai ocorrer quando... desculpa, ficou redundante. Só vai ser abolício crimes quando ocorrer a revogação, formal e material. O que isso significa, turma? O que é a forma? A forma é a lei. A lei é a forma. Tranquilo? E material é o conteúdo, é a conduta em si. Olha só, Hilton, o que ocorreu com a Lei 12.015 de 2009? Nós tínhamos o artigo 214, que era o atentado violento ao pudor. O que era o atentado violento ao pudor? Lá no título 6, crimes antigamente contra os costumes, né? Agora é contra a dignidade sexual. Atentado violento ao pudor era praticar qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. Então, tudo que não é conjunção carnal é ato libidinoso. Ok? Pegar nos seios, pegar em partes íntimas, acariciar com a conotação sexual. Isso era atentado violento ao pudor. Para satisfação da lascívia do agente. 214. Constranger alguém, poderia ser homem e mulher, poderia ser vítima de atentado violento ao pudor. Ok? E nós tínhamos o crime de estupro. 213. Que era constranger mulher. Ou seja, a vítima era só mulher. Só poderia ser mulher. Por quê? No estupro não admitia o ato libidinoso, que era acariciar partes íntimas. Só era estupro se tivesse conjunção carnal, ou seja, introdução do pênis na vagina.
E não tinha como, né? É um crime próprio, não tinha como praticar o estupro com 2 homens, com 2 mulheres, porque obrigatoriamente precisaria da conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina. Ok? Essa era a forma, tá? O que ocorreu com a Lei 12.015 de 2009, Hilton? Tá? O que ocorreu? O crime de atentado violento ao pudor foi revogado, mas foi revogado somente o artigo 214. Se forem lá no Código Penal hoje, o 214 está revogado. Ah, professor, então quer dizer que o atentado violento ao pudor, né, constranger alguém, né, através de ato libidinoso, foi revogado? A conduta não foi revogada, turma. O que ocorreu foi a revogação formal, ó, a revogação do texto de lei. A conduta continua criminalizada, agora no 213. Se você for lá ler o 213, nós vamos estudar isso em Penal 4 com vocês, não vai ser eu, não dou aula de Penal 4. Se você for ler lá o 213, vai estar constranger alguém, tirou mulher dos 213, para satisfação da lascívia, a cometer, né, a praticar ato libidinoso, ou seja, acariciar, enfim, tocar nas partes, ou conjunção carnal, ou seja, o 214 veio para o 213. A conduta ainda é crime. O que ocorreu foi a revogação formal. Se a conduta ainda continua sendo crime, nós não temos que falar em abolício criminis. Ok? Nós não temos que falar em abolício criminis. Por quê? Precisa revogar tanto o texto de lei, revogação formal, quanto a conduta, que foi o que ocorreu com o adultério. O adultério, a conduta não é mais crime, tá bom? Então, faça um asterisco aí na apostila de vocês, isso vai servir como IPC, tá bom? A abolício criminis exige tanto a revogação formal do texto de lei, Gabriela, quanto da revogação da conduta. Se perguntarem para vocês aí, o atentado violento ao pudor foi revogado por meio de um abolício criminis? Não! O que ocorreu foi a revogação formal só do texto de lei do atentado violento ao pudor. Mas a conduta, que é a matéria, né, que é o teor, o conteúdo, continua sendo crime, agora como estupro. Beleza, turminha? Isso aí vai vir destacado na apostila de vocês. Beleza? Professor, o Wilton perguntou aquela hora se ainda ia ficar constando aquele... o crime que ele cometeu, tipo assim, registrado ainda para ele. Aí eu não entendi a resposta. Foi a parte que eu falei, Rosângela, que cessam todos os efeitos da pena, da condenação. Naquele exemplo que eu dei aqui. Ele para de cumprir a pena e cessa os efeitos. Entendi. Tá bom. Tá? Qualquer efeito. Beleza? Pode perguntar, sem problema algum. Gabriela deu um ok aqui, um joinha. Então, turma, abolício crime, e só tomar cuidado com isso, vai vir destacado na apostila de vocês. Tá bom? Segundo conflito, turma, novatio legis... novatio legis incriminadora. O que isso significa, turma? É uma nova lei que criminaliza a conduta. Ou seja, aquela conduta não era crime e passa a ser crime. Nós temos aí um exemplo típico, né, do que eu utilizei, da importunação sexual, ok? 216, 216b. Até 2018, Rosângela, Hilton, até 2018, não era crime, não existia o crime de importunação sexual, o camarada tirar o pênis no meio de uma praça, olhar para uma pessoa e se masturbar direcionado para aquela pessoa. Não era crime, não existia um crime, uma conduta tipificada, ok? Houve a necessidade aí, eu já comentei com vocês, né? Lembra daquele rapaz que ejaculou numa menina no ônibus em São Paulo, no Rio de Janeiro, até repercutiu? Foi por conta disso. Ok? Então, criou-se um novo crime. Então, é uma nova lei que criminaliza uma conduta. Nós temos lá no título 6 do Código Penal o registro não autorizado de intimidade sexual.
218C, se não me engano, 218C, que é filmar qualquer tipo de intimidade sexual já é crime, né? E isso veio por conta lá, lembra do caso da Carolina Dickmann, turma? Que teve aí alguns nudes vazados, né? E sofreu extorsão aí para ter as fotos de volta, não serem divulgadas, ok? Novácio leges incriminadoras. Nós temos também o 218C, que é a divulgação, né, de intimidade sexual. Uma coisa é registrar. Registrar intimidade sexual é um crime, ok? Divulgar esse material é outro crime. Também tudo de 2018, bem recente aí, exemplos de novácio leges incriminadoras. Ou seja, antes da lei não era crime. Com a vigência da lei passou a ser crime. E aqui, turma, é o raciocínio que eu fiz na aula anterior. Se apresenta lógico, né? Se aqui não era crime, eu cometo essa mesma conduta aqui, Rosângela. Ó, registro a intimidade sexual de alguém. Registro a intimidade sexual de alguém. Ok? Um mês depois, a lei foi aprovada. O que vai acontecer comigo aqui que pratiquei a mesma conduta? Registrei e divulguei. Da minha namorada, me chifrou, e eu vou divulgar. O que acontece comigo aqui? Com relação aos novos crimes, nada. Posso responder por difamação, né, por ter manchado a honra, outras coisas lá no civil, né, e aqui no criminal, crime de difamação. Mas não pelo novo crime, não pelo registro, não pela divulgação, tá ok? Porque o crime aqui atrás não existia. Beleza, turma? O que vocês me falam? Entendi, professor, hein? Até aí. Beleza? Então, tranquilo. Então, vou seguir aqui. Peraí, a Rosângela ligou aqui. Você ligou o microfone, Rosângela? Coloquei o fone aqui. Não, professor, foi só para falar que eu entendi até aí. Ah, tá. Então, beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Turminha, próximo conflito, tá ok? Novácio legis in melius. Ou seja, Hilton, é quando tem uma nova lei e essa nova lei melhora a situação do réu. Turma, olha só. A posse de drogas, na Lei de Drogas de 1976, tinha uma pena. Vocês têm internet aí? Tem alguém com internet que consegue colocar aí no Google? Tem alguém aí? Se não tiver, não tem problema. Depois vocês dão uma olhada. Tem, Rosângela? Rosângela, coloca aí no Google. Posse de drogas na Lei de 1976. Eu acho que era o artigo 16. Vê se você acha aí, Rosângela. Posse de drogas na lei de 1976. Turma, deixa eu explicar a dinâmica para quando a Rosângela ler para a gente. Lá na lei de 1976, o Hilton, quem era pego, né? Quem respondia pelo crime de posse, tinha uma pena privativa de liberdade. Se eu não me engano, era até 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. A Rosângela vai achar ali para nós. Com a nova lei 11.343 de 2006, Hilton, mudou. Que o artigo 28 não tem uma pena privativa de liberdade. Tem lá, a pessoa vai ser submetida a tratamento psicossocial, né, para tentar recuperar aí, para sair dessa vida, mas não tem pena. Eu pergunto para vocês, comparando a lei nova com a lei antiga, melhorou ou piorou para o réu? Evidentemente melhorou, né, turma? Lá atrás era pena, 76. Agora não existe pena privativa de liberdade. O que vai ter aí é o tratamento. Tá ok? Rosângela, você encontrou? É artigo 16 mesmo? Tem uma aqui, professor. A posse de droga para consumo pessoal, as leis 6.368 de 1976. Isso. Número 11.343. Isso aqui é do jus.com.br. Será que... Tá. Qual que é a pena? Consegue ver a pena aí? Deixa eu pegar aqui. Artigo 12. Não, é o 12, né? Tem aqui artigo 12 da Lei de Drogas de 1976, né? Na Lei 6.368 de 76. Isso, leia aí, ó. Você tem aí o artigo? Tem. Deixa eu ver aqui. Leia aí. Artigo 12. Importar ou exportar, remeter
preparar, produzir, fabricar, adquirir... Esse daí é o tráfico, Rosângela. Esse daí é o tráfico. É na lei antiga. Peraí, deixa eu ver. Eu não tenho certeza se era o 12 ou 16, veja aí. Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976. É o posse de drogas para consumo próprio. Encontrou? Mas a dinâmica eu já expliquei, mas eu queria só ler aí com vocês. Estou vendo se eu encontro aqui também. O posse de droga para consumo pessoal. O artigo 16 mesmo. Você estava lendo o 12? Eu estava lendo o 12. Então, é o 16. O 12 é o tráfico. A posse é o artigo 16. Aí eu posso ler aqui. Pode ler, professor. Artigo 16, turma, da lei antiga. Adquirir, guardar ou trazer consigo, tá bom? Para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular. Pena, turma, detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 20 a 50 dias multas. Essa era a pena. Rosângela, vai lá no artigo 33 da Lei 11.343. Por gentileza. Artigo 33? Que é o atual tráfico. O artigo 28, desculpa, que é o atual posse de drogas. Artigo 28. Isso. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido à seguinte pena: o fato de não ser mais penalizado com penas restritivas de liberdade não configura a natureza de crime. Pode ir. Não tem a pena expressa aí embaixo? Essa é a Lei 11.346, né? Isso, Olha só, eu vou ler aqui para vocês, Deixa eu ver aqui, porque eu só quero colocar para vocês a pena, né? Que não tem mais privativa de liberdade, foi o que você acabou de ler aí, né? Deixa eu pegar aqui, cadê? 11.343. Vou pegar no meu vadimeco aqui. 11.343. A gente finalizar a nossa aula, turma. 11.343, artigo 28. Olha a pena, né? O que é a pena hoje, né? Do 28, Quem adquirir, a Rosângela leu para nós aí, ser submetido às seguintes penas, Rosângela. Hilton, advertência sobre os efeitos das drogas. Segundo, inciso 2, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa e curso educativo. Eu pergunto para vocês, turma, melhorou ou piorou para o réu? Comparando a primeira com a segunda, com relação à posse de drogas. Melhorou muito. Melhorou, né, Hilton? Era de 6 meses a 2 anos. Então, turma, nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, para o réu, como melhorou, é uma novatio legis in melius. Nós temos também lá a revogação da qualificadora do inciso 1 do roubo, né? Fazendo uso de armas, né? De arma, não especificava se era arma de fogo ou não, foi revogado, ou seja, novatio legis in melius, tá ok? Também se melhorou a situação, aí, turma, é o que a gente falou, cometi o crime aqui. Veio uma nova lei que beneficiou. Hilton, fui aqui, respondendo por tráfico, ou por posse aqui. Em 2005, pratiquei em 2004 o crime. A pena era de 6 a 2 anos. Veio o novo crime, a nova lei, que melhorou. A minha sentença saiu aqui. Na sentença,
vai ser aplicada qual lei? A antiga, que é prejudicial, ou a nova, que é benéfica? O que vocês me falam? A nova que é benéfica, né? Isso, doutora Rosângela. Para beneficiar o réu, ela não retroage? Então, aqui, ó, para beneficiar o réu, olha ela retroagindo lá na data dos fatos, ó, e ultroagindo para a sentença. Então, sendo para beneficiar, vai ter essa modulação. Vai ter essa modulação para beneficiar. Tranquilos? Ó, o crime ocorreu. Se fosse obedecer o princípio da irretroatividade, turma, né? Qual lei teria que ser aplicada para mim? A de 76. Porque a nova lei é de 2006. E o crime ocorreu em 2004. Ok? Teria que ser aplicada a lei de 76. Como a nova lei beneficia, tá? No momento da sentença, né? No momento da sentença vai ser aplicada a nova lei, mesmo o crime tendo ocorrido na vigência da lei antiga. Tá? Por que, professor, isso? Porque beneficia. Tranquilo? Todos nós. Turminha, então vamos lá, ó. Eu cometi um crime aqui, né? Igual estava aqui, acabei apagando, tá bom? Em 2005, posse. A pena era o que a gente conversou aí, né? De 6 meses a 2 anos. Bacana. Veio aqui, veio a nova lei e a minha sentença saiu. Depois, sentença. Rosângela, princípio da irretroatividade. Daqui para frente, né? Passa a valer a lei, bacana, tá? Só que o seguinte, o crime ocorreu na vigência da lei antiga. No momento da sentença, qual lei será aplicada, turma? A nova lei ou a velha? Se fosse pelo princípio da irretroatividade, seria a velha, porque o crime ocorreu na velha, né? Bacana. Só que o seguinte, nós temos uma lei benéfica, estamos falando de novatio legis in melius, ou seja, que melhora a situação do réu, ok? Nesse momento, como melhora, ok? Vai ser aplicada a nova lei. Ou seja, tem essa modulação aí, tá? A nova lei vai retroagir lá para o momento dos fatos, lá para 2005. Ok, turma? Se for olhar para os fatos, ela retroage. Se for olhar para a sentença, ela ultroage, né? Ou seja, vai para frente. Mas o que eu quero tirar para vocês aqui, que quando houver uma lei benéfica, novatio legis in melius, ok? Vai ocorrer essa modulação aqui no momento da aplicação da pena. Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês me falam? Eu estou por conta. Professor, eu ia perguntar aquela hora, acabou cortando, mas por exemplo, a lei anterior, por exemplo, o crime aconteceu na lei anterior, aí veio uma nova lei e revogou ela. Mas essa nova lei que revogou a anterior, ela tem uma espécie punitiva bem maior do que a anterior. No caso, vai valer a lei anterior ou a nova lei para o réu? Deixa eu só ver se eu entendi o seu exemplo, Hilton. A nova lei é mais benéfica? Não, ela é mais punitiva. Ela é mais punitiva que a lei anterior. Certo. No caso, então vai valer a nova lei, que é mais punitiva, ou a outra lei que, no caso, iria favorecer o réu? Aí continua. A nova lei favorece o réu, que você falou, é isso? Só para ver se eu não estou entendendo errado o seu exemplo. Não. A antiga lei favorecia mais do que a nova lei favorece. Aí nós vamos trabalhar aqui, ó, no próximo, o Hilton, que é quando a nova lei prejudica, né? A nova lei sendo prejudicial ao réu, ou seja, novatio legis in pejus, né, em prejuízo, aplica-se a lei vigente na época dos fatos, mesmo que ela seja revogada no momento da sentença. Na verdade, professor, só vai aplicar a nova, então, se for o caso de beneficiar o réu, né? No caso de beneficiar o réu, sempre. Ok? Sendo a nova lei prejudicial, aí é o exemplo do Hilton, né? Aplica-se a lei antiga, porque a lei antiga é mais benéfica, no exemplo do Hilton aí, tá bom? Mas ainda vou limpar aqui no último conflito, novatio legis in pejus. Tranquilo, Hilton?
Agora eu limpo isso daí de uma forma mais profunda, beleza? Tranquilo, beleza. Turminha, a sacada é o que a Rosângela falou aí, ok? É ficar de olho. Se a nova lei beneficia o réu, vai ocorrer essa modulação. Olha, a sentença foi proferida na vigência da nova lei, mas o fato ocorreu na vigência da lei antiga. A nova lei sendo benéfica, o Hilton, aplica-se no momento da sentença a nova lei, porque ela é mais benéfica. Ela está retroagindo a quando, professor? Aos fatos. Esse fato que ocorreu na vigência da lei antiga, ele vai ser tratado como na lei nova, porque a nova lei é mais benéfica. Wilton, já passando aqui para o último, para o Império, mesma coisa que você perguntou, tá? Se aqui em 2005 a lei penal fosse benéfica e veio uma nova lei que prejudicou a situação do réu, ou seja, novatio legis, né? Nova lei em prejuízo, essa lei está revogada? Sim. Mesmo revogada, no momento da sentença vai ser aplicada a lei antiga, porque não pode prejudicar o réu. A nova lei, Hilton, que você falou aí no seu exemplo, prejudica. Ah, professor, então mesmo a lei antiga revogada vai ser aplicada? Sim. E aqui, turma, vai vir na apostila de vocês, tá? Destacado no IPC, no direito penal, existe a hipótese de uma lei revogada ser aplicada? Sim. Sim. Hilton, no seu exemplo, se a lei revogada for mais benéfica e o crime ocorreu na vigência da lei mais benéfica, mesmo que ela tenha sido revogada por uma que prejudica, né? Obviamente, a lá de trás revogada vai ser aplicada. Então, no direito penal, agora vocês entenderam por que o nome da matéria chama conflitos, né? Por que chama conflitos? Tá ok, turma? Mas é simples e objetivo, Rosângela. É ver se a lei nova beneficia. Se a lei nova beneficia, ela vai retroagir lá na data dos fatos. E no momento da sentença vai ser aplicada a lei nova, mesmo que o crime ocorreu na vigência da outra lei. Se a lei nova prejudica, aplica a lei benéfica, né, lá da época dos fatos, mesmo que revogada. Tranquilos, turma? Rosângela, tá com o código penal aí, Rosângela? Sim. Deixa eu pegar o fone aqui. O último exemplo para a gente terminar a aula. Tá com o código penal? Sim. Vai lá no 155, parágrafo 4º-A. 155, parágrafo 4º-A. Encontrou? Parágrafo 4º-A. Embaixo aí, só um minutinho, Rosângela, você tá com o vadimeco físico mesmo? Sim. Encontra aí embaixo qual foi a lei que acrescentou o parágrafo 4º-A. Embaixo assim é para ter a lei. Qual que foi a lei? Olha aqui. É o 55, parágrafo 4º, né? Não, 155, parágrafo 4º-A. A pena de reclusão. Peraí. 4º-A. Súmula 442. Não, peraí. 4º-A. Pena é reclusão de 4 anos. Deixa eu ver. Lei 8.072, de 25/7/90. Ó, 25/7/90. Vai lá no parágrafo 7º, fazendo favor, do mesmo artigo. Veja a lei, se eu não me engano, foi a mesma. Tá, é 13.000. É a mesma lei no dia 23/4/2018. Mesmo dia também. 4/18. O parágrafo 4º também é 18, né? Isso, 23/4/2018. Até eu ia pegar meu vadimeco aqui para ver. Turma, olha só, até 23/4/2018 não existiam as qualificadoras do parágrafo 4º-A e do parágrafo 7º. Através dessa lei, qual que é a lei aí, ô Rosângela, que você falou, não anotei? Não, aqui está escrito parágrafos acrescentado pela Lei 13.654, de 23/4/2018.
Ó. Aí ele fala, veja o artigo 1º, inciso 9 da Lei 8.072. Isso, foi o que acrescentou o parágrafo. Isso. Turma, até 23/4/2018, através da Lei 13.654, não existia as qualificadoras do parágrafo 4º-A e do parágrafo 7º. Uma nova lei, novatio legis, que acrescentou qualificadora. Rosângela, leia aí o parágrafo 4º-A. Qual que é a qualificadora do parágrafo 4º-A, Rosângela? 4º-A. A pena é de reclusão de 4 anos e 10 anos e multas se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Turma, ó. A qualificadora de 2018 fala: se o furto for praticado com explosivo, né? Ou questões análogas, né? Bacana. Pena de 4 a 10 anos, não é isso? Isso. Rosângela, em 2017, eu cometi um crime, um furto, usando explosivo. Normal. Ó, venho aqui, 2017, tá? Venho aqui. Vem a nova lei de 2018 e acrescenta a qualificadora, ok? Parágrafo 4º-A. Vou colocar aqui. Parágrafo 4º-A. A minha sentença sai, ó, 2 meses depois, do dia 23/4, dia 23/6 de 18. Agora eu pergunto para vocês, deixa eu pegar o fone aqui de novo. E aí, no momento da minha sentença, vai ser considerada a nova qualificadora, sim ou não? Sim, a nova. Por que, Rosângela? Porque a sentença saiu agora e... Peraí. A anterior, eu não sei qual que, se estava benéfica a ele. Ó, Rosângela, você matou a pau. Você matou a pau. O raciocínio é esse. O que você começou falando não está certo, né? Não vai ser aplicado atual. Mas essa partezinha, você falou, poxa, eu não sei qual que é. Esse é o raciocínio que precisa ser feito, turma. O que a Rosângela fez em voz alta aí. Poxa, mas eu não sei se a lei é mais benéfica. Professor. Esse é o raciocínio que precisa ser feito, Rosângela. Eu já vou limpar aqui, tá bom? Quem chamou? Professor. Maria Eduarda? Isso. Repete a pergunta, por gentileza. Eduarda, eu cometi um crime em 2017, de furto usando explosivo. Em 2018, veio a qualificadora, que a Rosângela leu para nós aí, que não existia em 2017. Veio uma nova lei que criou a qualificadora do parágrafo 4º. Uso de explosivo. A minha sentença saiu 2 meses depois que a qualificadora foi criada. Dia 23/6 de 2018. A qualificadora é de 23/4. O que eu quero saber? No momento da sentença, o magistrado vai considerar a qualificadora para mim, sim ou não? Eu cometi, do jeito que fala a qualificadora, eu cometi crime com uso de explosivo. O que eu quero saber? O magistrado aqui, 2 meses depois da nova qualificadora, vai aplicar a qualificadora para mim, sim ou não? Essa é a pergunta, Maria Eduarda, que nós estamos conversando aqui. Professor, então eu teria que ir lá na anterior para verificar se ela é ou não benéfica e aí ver qual que vai aplicar, se é a nova ou a antiga, né? Rosângela? No caso, eu até achei a lei 072 aqui, o artigo 1º, o inciso 9, que fala sobre furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aí já vou lá para... Qual que é a pena aí? Então, isso que eu estou procurando aqui para ver se ele determina a pena. Não. Não, nessa aqui não fala. No artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que ele pede para ir lá ver, o inciso 9. Não fala.
Não fala. Mas, Rosângela, olha só, o raciocínio é bem esse, mas a gente tem como simplificar. Olha só, dentro da estrutura do 155, aí que vocês podem ver, existia o parágrafo 4A, sim ou não? Dentro da estrutura do 155, existia o parágrafo 4A, sim ou não, antes de 2018? Não. Não. Ele foi inserido... Não. Ele foi inserido, né, Maria Eduarda? Foi inserido, Rosângela, com a lei de 2018. Turma, quando eu pratiquei o crime em 2017, não existiu a qualificadora. A criação da qualificadora, obviamente, prejudica o réu, Rosângela. É algo a mais, é algo prejudicial. Olha a pena aí de 4 a 10. Logo, se uma qualificadora é algo prejudicial e eu cometi o crime quando não existia a qualificadora do parágrafo 4A, obviamente eu não posso, mesmo que a minha sentença saiu depois, ser reconhecida a qualificadora para mim, porque a nova qualificadora me prejudicaria. Eu vou responder pelo crime de furto sem a qualificadora, por mais que a minha conduta enquadre na qualificadora. Mas quando eu cometi o crime em 2017, não existia a qualificadora. Essa nova lei aqui, né, é uma novatio legis impégius, ou seja, prejudica a situação do réu. Aí, Rosângela, é onde eu falei, né, que eu usei seu exemplo aí, o raciocínio é esse. Você vai olhar, a nova lei prejudica? Prejudica. Se prejudica, eu vou aplicar a antiga. Ou seja, qual que é a antiga nesse caso? Não existia o parágrafo 4º. Vou aplicar o furto normal sem a qualificadora, como se o parágrafo 4º não existisse. Ok? Por quê? O parágrafo 4º prejudica o réu. A mesma coisa o parágrafo 7º. Tranquilo, turma? O raciocínio? Sim, Professor. Sim, Maria Eduarda. Então, no caso, a resposta para a sua pergunta seria depende, né? Porque, assim, se for ser benéfica ao réu, seria a lei anterior. Mas se for a lei nova, assim, para ser benéfica ao réu, então seria ela que seria aplicada, né? Maria então, Eduarda, tudo depende. Isso, é sempre ter esse juízo de cautela, Maria Eduarda. Perfeito, tá? Você vai olhar, olha só, uma lei que cria uma qualificadora. Vocês viram que a pena salta de 4 para 10. E aí, isso prejudica ou beneficia o réu? O conteúdo dessa nova lei? É justamente, Maria, é ter esse juízo de valor. Se a nova lei prejudica, eu aplico a antiga. Normal. Por isso que na hora que o professor falou por qual motivo, eu corri lá na antiga. Eu corri na antiga para ver qual era a pena que estava lá. Como não tinha, né? Aí caiu no que o senhor falou. Exatamente. Que não existia o parágrafo 4º, né? Quando eu cometi o crime. Se uma qualificadora ela é prejudicial, e de fato é, porque ela aumenta a pena, como vocês viram aí, vai de 4 a 10, obviamente eu vou responder pelo crime como se não existisse a qualificadora. Mesmo que a minha conduta enquadra com o texto da qualificadora. O uso de explosivo não vai poder ser aplicado porque a nova lei prejudica. Aí é o que a Maria Eduarda falou, né? E a Rosângela também, sendo a nova lei, novatio legis impégius, prejudicial, aplica-se a lei antiga na forma de quando eu pratiquei o crime. Se for a lei nova mais benéfica, como é a questão do posse de drogas aí que a gente trabalhou, mesmo que o crime tenha ocorrido lá atrás, ela vai retroagir para a data do crime e eu vou ser julgado com base na nova lei porque beneficia.